Amém. Glória a Deus. Olha que chuva gostosa, está chovendo. Que bom, que clima gostoso. E agora o momento da palavra. Eu queria orar com você mais uma vez. Que você pedisse ao Senhor para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Ele tem um recado para você que é discípulo, para você que é discípula, para você que quer ser discípulo, para você que quer ser discípula. Então ore. Enquanto o Nairo estiver tocando aqui um trecho de uma canção, você vai falar com Deus agora. Fala: Pai, fale comigo. Não o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Então esteja com os olhos fechados. Todos que estão aqui, todos, ouça esse trecho dessa canção e fale com Deus. Peça a Ele agora para falar ao seu coração, para te levar realmente ao trono da graça, porque Ele tem um recado para você nessa noite. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Jesus tem um recado para você. Ore, fale com Deus nesse momento. Pai, Tua palavra vai ser lida nesse momento, e quando nós lemos a Tua palavra, não é o Wellington, não é o pregador, mas é o Espírito Santo falando. E no santo nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração, que a Tua instrumentalização esteja nos nossos corações. Não deixe que ninguém saia daqui como entrou. Que possamos entender, ouvir o Teu recado nesta noite, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Queridos, nós começamos a semana passada uma série sobre Jesus e o discipulado. E nós estaremos algumas semanas trabalhando os evangelhos para refletirmos sobre a importância do discipulado. E nada melhor do que nos adentrarmos na palavra, nas experiências do Nazareno, nas experiências de Jesus, e aprendermos com Ele. Aprendermos com Ele. Nós podemos, ao ler o texto, ver nesse texto um acontecimento que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, e não fazer diferença no nosso intelecto ou no nosso coração. Mas nós podemos ler o texto bíblico e aprender com Ele, Jesus, e adentrarmos os nossos corações na boa vontade de Jesus, e nos encontrarmos nas linhas inspiradas por Deus, e assim então sairmos daqui de uma forma melhor como entramos. Então esse é o desafio para mim, é o desafio para você. E nós vamos continuar no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Nós vamos estudar sobre esse Evangelho que é pregado, sobre esse Evangelho que é proclamado. Essa palavra Evangelho aparece 8 vezes. 8 vezes no livro de Marcos. E aqui é a última vez que a palavra Evangelho, Evangelho no grego, vai estar falando. Aqui nós vamos ler o desfecho desse Evangelho. Quando Jesus ali, agora ressuscitado, Jesus havia sido morto, havia sido ressuscitado, e aqui então as últimas palavras, depois de Jesus ter sido morto na cruz do Calvário, aquelas mulheres ali, no domingo pela manhã, as mulheres vão ungir o corpo de Jesus, mas elas não encontram mais aquele corpo, elas não encontram mais aquele corpo. E no epílogo, no desfecho desse texto que nós vamos ler, na conclusão, esse texto aqui que é o último texto de Marcos, Jesus então ele vai se apresentar aos seus discípulos e vai dá-los uma missão.
Jesus vai se apresentar aos seus discípulos e vai então apresentar ali a eles a missão que ele queria incumbir aqueles discípulos, que também é para mim, que também é para você. E esse texto aqui tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Esse texto tem tudo a ver com o tema desse ano de 2026. Porque todos nós estamos no caminho. Aqui podem ter pessoas que têm mais anos de vida cristã, menos anos de vida cristã, mas todos nós estamos nesse caminho, no caminho do discipulado. Uns mais envolvidos do que os outros, mas todos estamos envolvidos. E que nós possamos encontrar, ou nos encontrar, nesse texto que nós vamos ler logo logo. Então aqui eu estou me referindo ao capítulo 16, o verso 15. Capítulo 16, verso 15. Olha só o que diz o texto, muito conhecido. E Jesus disse-lhes: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Em outra tradução só está assim, disse-lhes, vão pelo mundo e proclamem o evangelho a toda criatura. Proclama o evangelho a toda criatura. Então essa é a proposta de nós refletirmos nesta noite. Esse texto aqui tão conhecido. Porque, queridos, olha aqui para o pastor, por gentileza. O evangelho tem a ver com discipulado. O evangelho tem a ver com discípulo. O evangelho tem a ver com dedicação. O evangelho tem a ver com disposição. O evangelho tem a ver com propósito. O evangelho tem a ver com abnegação. O evangelho tem a ver com renúncia. E esse texto nos propõe a isso. O evangelho tem a ver com discípulo. O evangelho tem a ver com discipulado. E de que maneira nós podemos aprender então, a partir desse texto tão conhecido? Eu quero trazê-los uma reflexão. Nós não vamos finalizar essa reflexão hoje nesse texto, mas aqui nós vamos perpassar e vamos versar alguns caminhos. E hoje pelo menos 2 caminhos vamos observar nesse texto aqui. Então eu quero levá-los a essa reflexão. E a primeira maneira como esse versículo começa, aí o texto fala: e Jesus disse-lhes. Está aí, e Jesus disse-lhes. Jesus se apresenta aos seus discípulos ali. Jesus fala com os seus discípulos. Jesus agora se apresenta porque ele ressuscitou. Desde o início, quando ele começou o seu ministério, ele começou o seu ministério anunciando, ele começou a pregar, ele começou a falar, ele chamou a sua palavra, ele chamou os discípulos pelo nome, ele chamou os discípulos e ele dizia, ele ensinava, ele abriu a boca, ele falava, ele abriu a boca, ele proclamava. E disse Jesus, e Jesus disse-lhes. Como eu falei, aqui nós estamos encerrando, presta atenção no contexto. Aqui no texto nós estamos encerrando a aparição de Jesus. O momento em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, concluindo a sua missão aqui nesta terra. E agora ressuscitado diante dos discípulos, o texto começa dizendo: e Jesus lhes disse. E aqui nós temos a primeira questão que o evangelho pode nos levar à reflexão. A primeira questão: e Jesus disse-lhes. A primeira questão que o evangelho nos leva é a questão da autoridade. É a questão da autoridade. É Jesus aqui quem diz quem é o discípulo dele.
É Jesus quem diz o que o discípulo deve fazer. É Jesus quem diz como o discípulo deve viver. É Jesus quem diz como o discípulo deve prosseguir na sua jornada, deve viver. É Jesus quem define como o discípulo deve andar. É Jesus quem define o caráter do discípulo. É Jesus quem define o que o discípulo precisa mudar. É Jesus quem define o que o discípulo precisa experimentar, colocar em prática, para viver uma vida que se pareça com Ele. É Jesus quem disciplina os seus discípulos. É Jesus quem repreende os seus discípulos. É Jesus quem chama a atenção dos seus discípulos. É Jesus quem mostra aos seus discípulos as suas ênfases. É Jesus quem mostra aos seus discípulos a visão de mundo, a visão do todo. E por extensão Ele nos ensina como deve ser a nossa visão do mundo e também como deve ser a nossa visão para com os outros. É Jesus. E Jesus disse-lhes, está no texto. Então, o discipulado no Evangelho de Jesus começa, continua, termina com a palavra de Jesus. É a questão da autoridade de Jesus. A sua palavra tem que ter autoridade sobre a nossa vida. A sua palavra tem que ter supremacia sobre a nossa vida. É o próprio Jesus quem fala. É o próprio Jesus quem fala. Então, nesse sentido, é discípulo de Jesus apenas aquele que se rende à sua autoridade. É discípulo somente aquele que se rende à sua autoridade, que se rende àquilo que ele ensina, que se rende e coloca em prática aquilo que é para ser colocado, porque a palavra dele, é ele que define tudo. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite aqui, nesse sentido, então, você é discípulo de Jesus? Ele tem autoridade sobre a sua vida, em todos os sentidos. Ele tem autoridade sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre a sua vida como cidadão. Ele tem autoridade? Se ele tem, então você é um discípulo. Se ele tem, então você é uma discípula de Jesus. Então, queridos, o discípulo de Jesus, como ele tinha ensinado lá no Sermão do Monte, é aquele que obedece. É aquele que obedece. O homem constrói a sua casa sobre a areia. Vêm os ventos fortes e a derrubam. Esse é aquele homem que não ouve Jesus. Esse é aquele homem que não ouve as palavras de Jesus. Mas aquele homem que fez a sua casa sobre uma rocha, e vieram então as tempestades, os ventos, e não derrubou aquela casa. Esse é aquele que ouve as palavras de Jesus, as palavras do Mestre. É Jesus. Quando Jesus define ali aos seus discípulos, ele define a partir do que ele diz, ele define a partir do que ele ensina, ele define a partir de quem se submete ao seu senhorio. Não tem como uma pessoa falar que é discípula de Jesus e não acatar a sua autoridade sobre a sua vida. Viver a vida de qualquer jeito, viver uma vida de qualquer jeito, nesse não é discípulo, não é discípulo. Então nós temos que refletir sobre isso. Então, o discípulo é simplesmente aquele que obedece. O discípulo é simplesmente aquele que ouve os ensinamentos do Mestre e obedece.
Jesus lhes disse. Jesus lhes disse. E o nosso tema do ano, Jesus não expressou essas palavras por expressar. A sua vida estava na agenda de Jesus. A nossa vida estava na agenda de Jesus. Essa igreja aqui estava na agenda de Jesus. Porque Jesus é o Deus encarnado, é o Deus Filho, atemporal, que não teve começo nem fim, e nos deixou esse texto para a gente obedecer. Então nós vamos ler juntos esse texto aí. Essa turma pode olhar para cá que consegue ler, e a outra turma para lá. E nós vamos ler. Vamos ler, todo mundo? Vamos lá? Ensinem. Tá feio, né, gente? Vamos de novo? Vamos lá, Jesus falando para mim e para você. Vamos lá, forte. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Jesus falou isso para eles e falou para mim e para você. Nós que somos discípulos de Jesus. Então, aqui nesse ponto aqui, nesse ponto que o discipulado começa, é aqui que o discipulado começa na caminhada com Jesus. Quando nós ouvimos, quando nós colocamos em prática, quando nós obedecemos, quando nós somos transformados, o nosso andar, a nossa conduta, a nossa forma de ser, ela se torna diferente, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho uma nova postura de vida, eu tenho uma nova ótica de vida, eu tenho um novo comportamento de vida. O meu agir, o meu proceder, o meu ser, ele vai equivaler a Jesus, porque eu sou discípulo dele, e eu sigo os ensinamentos dele. Então, queridos, o discipulado começa a gente ouvindo, Jesus aqui abrindo a boca, falando, e nós cremos, nós acreditamos no que ele ensina, e nós colocamos em prática. Vocês estão percebendo? Jesus era muito simples para falar. Jesus utilizava as coisas cotidianas para falar de forma clara, para que as pessoas pudessem entender. Não tem nada de dificultoso aqui no texto. O que nós precisamos é entender e praticar. Não somente entender, mas praticar. Porque nós somos bons na teoria. O ser humano, nós teorizamos muito. Mas na hora do viver, na hora do proceder, aí é outra coisa. E o grande desafio que o Evangelho nos leva é nós não termos uma vida dúbia, uma vida paradoxal. Falo uma coisa, vivo outra. Mas é uma vida de transparência. Uma vida onde a cada dia eu estou me parecendo mais com meu Senhor Jesus. Então, quando eu ouço, eu obedeço, eu estou sendo discípulo. Se eu não ouço, se eu não obedeço, eu não estou sendo discípulo nada. Então aqui, gente, é a questão da autoridade. É a questão da autoridade. É ter Jesus como autoridade. É a autoridade no seu ensino, a sua palavra. Então o discípulo autêntico no Evangelho de Jesus se submete a Ele. Se submeta a Ele em tudo, e você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. Mas também aqui nós temos uma segunda coisa, ainda nesse trecho. Olhando bem atentamente aqui, a gente vai ver Jesus continua no texto falando, vão pelo mundo. E aqui, nós temos aqui, depois de ouvir o mestre, a questão da autoridade, nós temos aqui então a questão da caminhada. O discípulo caminha, o discípulo vai. Nós somos chamados por Jesus para sermos discípulos, para irmos ao mundo, para pregarmos o Evangelho. Somos chamados para irmos, é na caminhada.
Uma característica peculiar no discipulado de Jesus é que o discipulado acontece na caminhada. O discipulado acontece na caminhada. O discipulado vai acontecendo na nossa vida, na nossa ida. O discipulado vai acontecendo no movimento. Não é estático. É na caminhada, é no movimento, porque discipulado tem a ver com desenvolvimento, discipulado tem a ver com amadurecimento, com crescimento, e quando nós ficamos parados, nós não estamos crescendo. Então o discipulado tem a ver com caminhada, isso acontece quando nós estamos no mundo, prosseguindo, na nossa vida, na nossa profissão, nos nossos afazeres, na nossa vizinhança, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, no conhecimento das pessoas, tudo vai acontecendo e na caminhada o discipulado vai sendo feito. E a gente a cada dia vai conhecendo mais Jesus. Deus não nos chamou para ficarmos parados. O crescimento do discípulo se dá enquanto ele vai. O discípulo é chamado para ir. Se nós olharmos para os verbos, sempre Jesus utilizava verbos. Jesus diz: segue-me, segue-me. Jesus fala: quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Sempre verbos de movimento, sempre. Carregue a sua cruz, sempre, sempre em movimento. Cada um carregue a sua cruz, dia após dia. Então o discipulado é no convívio com Ele. O discipulado é na caminhada, é no dia a dia. É assim que se dá o discipulado, na caminhada. Enquanto vivemos as experiências da vida, vai acontecendo, o Evangelho vai adentrando o nosso coração e a gente a cada dia vai se tornando melhor. As nossas escolhas, elas serão escolhas do próprio Deus. A nossa forma de ser, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, quando nós estamos com o outro, tudo que acontece na nossa vida, quando nós reconhecemos, recomeçamos uma nova vida, uma nova história, é sempre na caminhada que o discipulado vai acontecendo, sempre. É na caminhada, é na vida, é na caminhada que o milagre do discipulado de Jesus vai acontecendo na nossa vida. Que o aprendizado de Jesus vai acontecendo na nossa vida. Porque, queridos, nós não fomos chamados para ficarmos enclausurados dentro de um prédio. Nós não fomos chamados para ficarmos aqui dentro, só glorificando a Deus. Aqui é o momento da adoração conjunta. Isso é louvável, a Bíblia nos manda fazer isso. Mas muito mais do que estarmos aqui, é a nossa conduta, a nossa forma de ser, o nosso proceder lá fora, ser o proceder do próprio Jesus, do próprio Mestre. Então você não foi chamado para ficar aqui dentro, você foi chamado para fora, chamado para ir. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos desertos da vida, mas fomos chamados na caminhada para não parar, para prosseguir. E o discipulado vai acontecendo, nós vamos crescendo, vamos nos amadurecendo a cada dia, e pessoas conosco e a coisa indo. O texto fala, vão, diz aí o texto, vão, Jesus nos fala. Isso aqui, queridos, era muito significativo, aqui no texto quando Jesus fala isso, porque aqui, eles estavam vivendo um momento em que eles achavam que a proclamação
era reduzida simplesmente a Jerusalém, que a pregação do Evangelho era reduzida simplesmente a Jerusalém, que tudo ficava ali. Então, quando Jesus ressuscita e vai até eles, se revela a eles, ainda eles estavam tendo muitas resistências, porque eles achavam que era só ali, só ali. Mas Jesus os leva a fazer algo diferente. Mas só foi depois da queda de Jerusalém, só foi depois da queda de Jerusalém no ano 70 que eles começaram a se dispersar. Porque até então havia ali muitas pessoas que estavam criticando. Por exemplo, o grupo dos que estavam lá em Antioquia pregando o Evangelho. E os judeus convertidos que estavam lá em Jerusalém, preocupados, o que eles estão fazendo? Por que eles estão lá pregando para não judeus, para gentios? De tal forma que eles chamaram Barnabé para ir lá, para espiar, para ver o que estava acontecendo. Então o Barnabé volta, dá o relatório: olha, o que está acontecendo lá é o que acontece aqui, milagres, transformações, maravilhas. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está operando, é o mesmo Espírito. Mas só foi depois do ano 70 que de fato a igreja se dispersou, porque até então eles estavam ali. Nós não fomos chamados para ficarmos simplesmente em Jerusalém, nós fomos chamados para irmos além, e sempre no caminho, sempre andando, sempre prosseguindo, sempre caminhando, e jamais uma vida estática. Nós fomos chamados para a caminhada, e no viver da nossa vida, o discipulado vai acontecendo, gente. Era isso que Jesus estava ali falando para eles. Então esse discipulado que Jesus quer é o discipulado do movimento, é o discipulado da aprendizagem, do crescimento, do amadurecimento. Presos em Jerusalém, o discipulado não acontece. Presos dentro de um prédio, o discipulado não acontece. Presos dentro de uma visão denominacional, o discipulado não acontece. Presos em si mesmos, o discipulado não acontece. Mas presos na palavra, presos nos ensinamentos de Jesus, presos em tê-lo como autoridade, presos em viver o que Ele nos mandou fazer. Aí sim, isso é viver o discipulado de Jesus. Então, o discípulo é aquele que vive os ensinamentos de Jesus. É impossível, humanamente falando, ninguém aqui consegue viver os ensinamentos de Jesus, mas foi através do sacrifício dele, que nós somos capazes de fazermos aquilo que nós não conseguimos fazer, que é sermos discípulos desse mestre Jesus. Então aqui, queridos, nós temos aqui a questão da autoridade. Jesus fala a eles, Jesus é a própria referência. Jesus chamou eles logo no começo, Jesus aqui despedindo, Jesus falou: olha, vocês precisam me ouvir, vocês precisam ir, vocês precisam obedecer. Então sempre na caminhada, no movimento, é o discípulo crescendo. Você está crescendo na vida cristã? Para pensar, pare para raciocinar. Nós estamos já hoje, é 22. Já passamos aí mais de quantos dias desse ano? 53 dias. 53 dias. Quem aqui nesses 53 dias está mais se parecendo com Jesus no caminho do discipulado? Quem aqui nesses 53 dias se tornou um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um membro de igreja melhor, um servo de Deus melhor? Quem aqui? Esse é o desafio. Para fazermos alguma coisa lá fora, nós temos que fazer aqui dentro. Não adianta nada eu
fazer algo lá fora, sendo que a minha casa está uma bagunça. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. A casa do coração. Nós falamos na semana passada, Jesus ele começa a organizar a nossa vida de tal forma que a nossa vida fica tão limpa. Ele vai tirando toda a sujeira, porque a gente está ouvindo a voz dele e a gente está num caminho e as coisas vão acontecendo. Mas é no caminho, minha gente. É sempre no caminho. Sempre no caminho. Então, o discípulo de Jesus é aquele que ouve Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que está no movimento do discipulado, no momento do aprendizado, é na caminhada, é no dia a dia. Ninguém aqui chegou à estatura de varão perfeito, ninguém aqui é 100% em tudo. Todos nós estamos melhorando. O desafio do discipulado para a nossa vida é que a gente ouça a voz de Jesus e de fato se torne aquilo que Jesus quer que nos tornemos. É isso. Jesus não nos chamou para fazer outra coisa a não ser nos tornarmos discípulos e fazermos discípulos, só isso. A gente fala sempre, né, Nairo, nas nossas conversas, nas nossas orações, eu falo sempre para o grupo do discipulado, a gente inventa tanta coisa, a gente complica tanta coisa, aí a vida se torna pesada, a vida cristã se torna pesada e ela não é pesada. A vida cristã é bênção, é alegria, é novidade de vida. Mas quando Jesus é autoridade sobre a minha vida, é quando eu ouço a vontade de Deus sobre a minha vida e eu pratico, aí a vida se torna mais leve. Então talvez a sua vida está pesada, com tantas tranqueiras, é porque você não está ouvindo Jesus. A autoridade dele na sua vida está longe, aí não vai dar nada certo, aí é só reclamação, é só murmuração. Mas quando nós ouvimos Jesus, colocamos ele no centro, aí tudo vai acontecendo de forma natural. E o convite nesta noite, no discipulado de Jesus, é que você coloque Jesus onde ele deve estar. Aonde que Jesus deve estar na nossa vida? Aonde? Em primeiro lugar. E ele é o primeiro na sua vida? Ele é o primeiro? É forte, né? Ele é o primeiro na sua vida? Aí você pode falar, é sim, pastor. É mesmo? Ele tem que ser primeiro do que a sua esposa. Ele tem que ser primeiro do que o seu esposo. Ele tem que ser primeiro do que o seu trabalho. Ele tem que ser primeiro do que tudo. O reino de Deus chegou. Quem mente, não mente mais. Quem mentia, né, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem fazia falcatrua, não faz mais falcatrua. Viu? É isso, é colocar Jesus no centro. Esse é o convite nessa noite. Todos nós estamos na caminhada. E nesta caminhada nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. E Ele nos convida a aparecermos com Ele, a colocarmos Ele no centro. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. O Senhor estava ali diante dos discípulos naquelas últimas palavras. E o Senhor então falou para que eles pudessem ir, para que eles pudessem pregar o Evangelho, para que eles pudessem fazer aquilo que o Senhor estava incumbindo eles a fazerem. E nós estamos aqui também, o Senhor nos confiou uma tarefa. O Senhor confiou uma tarefa a essa igreja, a primeira do Garavelo. E que nós possamos, do mais novo ao mais velho, pensarmos, refletirmos sobre se de fato estamos vivendo no discipulado do Senhor, no compromisso, tendo o Senhor como autoridade acima de tudo,
aprendendo, ensinando, vivendo. Pai, nós queremos ser melhores, Pai. Nós queremos fazer mais diferença. Nós queremos ser mais compromissados. Nós queremos fazer mais. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um que está aqui, cada coração, cada discípulo, cada discípula, em que nível cada um está. Eleva-nos àquele lugar que o Senhor tem para cada um, mas que o nosso coração seja ensinável, no sentido de reconhecer que precisamos colocar o Senhor acima de todas as coisas, obedecer, então caminhar, e não ficarmos enclausurados aqui dentro desse lugar, mas viver como estilo de vida, uma vida transparente, uma vida que se pareça com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a viver dessa forma. Então nós vamos a cada dia viver como discípulos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Vamos cantar essa canção. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Essa canção, ela nos leva a uma reflexão. Essas palavras são desafiadoras. Cante, mas no sentido de viver. Se você não está vivendo, você vai viver. Não podemos nos calar, gente. Jesus está voltando. Vocês não estão vendo aí tantas coisas acontecendo? Jesus está voltando. A cada dia o mundo está ficando pior. Jesus está voltando. Nós precisamos nos colocar na brecha, porque Jesus está voltando. Não podemos nos calar. Vamos cantar essa canção.